A Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, também conhecida como Grande Guerra ou Guerra das Guerras, até o início da Segunda Guerra Mundial, foi um conflito bélico global, centrado na Europa, que começou em 28 de julho de 1914 e durou até 11 de novembro de 1918. A guerra envolveu todas as grandes potências do mundo, que se organizaram em duas alianças opostas: os aliados, com base na Tríplice Entente entre Reino Unido, França e Rússia, e os impérios centrais, Alemanha e Áustria-Hungria. Originalmente a Tríplice Aliança era formada pela Alemanha, Áustria-Hungria e a Itália, mas como a Áustria-Hungria tinha tomado a ofensiva, violando o acordo, a Itália não entrou na guerra pela Tríplice Aliança. 5. Estas alianças reorganizaram-se, a Itália lutou pelos aliados e expandiram-se com mais nações que entraram na guerra. Em última análise, mais de 70 milhões de militares, incluindo 60 milhões de europeus, foram mobilizados em uma das maiores guerras da história. 6. Mais de 9 milhões de combatentes foram mortos, em grande parte por causa de avanços tecnológicos que determinaram um crescimento enorme na letalidade de armas, mas sem melhorias correspondentes em proteção ou mobilidade. Foi o sexto conflito mais mortal na história da humanidade e que, posteriormente, abriu caminho para várias mudanças políticas, como revoluções em muitas das nações envolvidas. De cima para baixo, da esquerda para a direita, trincheiras na frente ocidental, avião biplanador, Albatros D3, tanque britânico Mock, cruza uma trincheira, metralhadora comandada por um soldado usando máscara contra gases, e o fundamento do navio de guerra HMS Irresistible, após bater em mina. Data: 28 de julho de 1914 a 11 de novembro de 1918. Local: Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, Oceano Índico, Europa, Ásia, África, Oriente Médio e costas das Américas do Norte e do Sul. Desfecho: vitória dos aliados, fim dos impérios alemão, russo, otomano e austro-húngaro, criação de novos países na Europa e no Oriente Médio, transferência das colônias alemãs e das regiões do antigo Império Otomano para outras potências, criação da Sociedade das Nações Mais Aliados, Tríplice Entente, França, Império Britânico, África do Sul, Austrália, Canadá, Índia, Terra Nova, Nova Zelândia, Rodésia do Sul, Rússia até 1917, Itália, Estados Unidos, Sérvia, Japão, Bélgica, Grécia, Romênia, Montenegro, Portugal, Tailândia, Sião, Hejaz, Neje, China e outros. Impérios centrais, Tríplice Aliança, Alemanha, Áustria-Hungria, Império Otomano, Bulgária e outros. Comandantes: Georges Clemencial, Raymond Poincaré, Ferdinand Foch, George V. H. Asquith, David Lloyd George, Douglas Haig, Winston Churchill, Nicolau II, Nicolau Nikolaevich, Alexei Brusilov, Alexander Kerensky, Vitor Emanuel III, Vitória Orlando, Luigi Cadorna, Woodrow Wilson, Dom J. Ponchen, Pedro I, Fernando I, Alberto I, Taishi, Hussein Ben Ali. Comandantes: Guilherme II Paul von Hindenburg, Erich Ludendorff, Erich von Falkenhayn, Helmut von Moltke, Francisco José I, Collins, Konrad von Agatzendorf, Ars von Strahlenburg, Maomé V. Rachad, Maomé V. Vaidedine, Ismail Enver, Mehmed Talat, Omer Jamal, Fernando I, Nicola Jakov. Forças: 42.959.850 soldados. 1. Baixas militares: 18.356.500 mortos, feridos ou desaparecidos. 2, 3, 5.525.000 mortos, 12.831.500 feridos. Mortes civis: 4.000.000.
Forças: 25.248.321 soldados. Baixas: militares: 12.774.000 mortos, feridos ou desaparecidos: 2.486.000 mortos, 8.380.000 feridos, mortes civis: 3.700.000. Entre as causas da guerra, incluem-se as políticas imperialistas estrangeiras das grandes potências da Europa, como o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano, o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano, o Império Russo, o Império Britânico, a Terceira República Francesa e a Itália. Em 28 de junho de 1914, o assassinato do arquiduque Francisco Fernando da Áustria, o herdeiro do trono da Áustria-Hungria, pelo nacionalista iugoslavo Gavrilo Princip, em Sarajevo, na Bósnia, foi o gatilho imediato da guerra, o que resultou em um ultimato da Áustria-Hungria contra o Reino da Sérvia. 9-10 Diversas alianças, formadas ao longo das décadas anteriores, foram invocadas, com o que, dentro de algumas semanas, as grandes potências estavam em guerra através de suas colônias. O conflito logo se espalhou ao redor do planeta. Em 28 de julho, o conflito iniciou-se com a invasão austro-húngara da Sérvia, 11-12, seguida pela invasão alemã da Bélgica, Luxemburgo e França, e um ataque russo contra a Alemanha, depois da marcha alemã até Paris ter levado a um impasse. A frente ocidental se transformou em uma batalha de atrito estático, com uma linha de trincheiras, que pouco mudou até 1917. Na frente oriental, o exército russo lutou com sucesso contra as forças austro-húngaras. O exército russo lutou com sucesso contra as forças austro-húngaras, mas foi forçado a recuar da Prússia Oriental e da Polônia pelo exército alemão. Frentes de batalha adicionais abriram-se depois que o Império Otomano entrou na guerra em 1914, Itália e Bulgária em 1915 e a Romênia em 1916, depois de uma ofensiva alemã em 1918 ao longo da frente ocidental. Os aliados forçaram o recuo dos exércitos alemães em uma série de ofensivas de sucesso, e as forças dos Estados Unidos começaram a entrar nas trincheiras. A Alemanha, que teve o seu próprio problema com os revolucionários, neste ponto concordou com um cessar-fogo em 11 de novembro de 1918, episódio mais tarde conhecido como Dia do Armistício. A guerra terminou com a vitória dos aliados. Os eventos nos conflitos locais eram tão tumultuosos quanto nas grandes frentes de batalha, tentando os participantes mobilizar a sua mão de obra e recursos econômicos para lutar uma guerra total. Até o final da guerra, 4 grandes potências imperiais, os impérios alemão, russo, austro-húngaro e otomano, deixaram de existir. Os estados sucessores dos 2 primeiros perderam uma grande quantidade de seu território, enquanto os 2 últimos foram completamente desmontados. O mapa da Europa Central foi redesenhado em vários novos países menores. 13. A Liga das Nações, organização precursora das Nações Unidas, foi formada na esperança de evitar outro conflito dessa magnitude. Esses esforços falharam, exacerbando o nacionalismo em vários países, a depressão econômica, as repercussões da derrota da Alemanha e os problemas com o Tratado de Versalhes, que foram fatores que contribuíram para o início da Segunda Guerra Mundial. Esse foi o vídeo, espero que tenha ajudado alguém. Amo vocês e até uma próxima história de guerra.